O tema dessa manhã é sigam vigilantes e sóbrios. E é um tema que traz a necessidade de nós entendermos da vigilância e da sobriedade. Irmãos, aproximar-se do Senhor, a aproximação é um caminho. Diga comigo, a aproximação é um caminho. Agora, o que é que vai fazer a diferença? É o trajeto, o que você adquire e o que você deixa nessa aproximação. Vou ser um pouco mais objetivo. Enquanto estou me aproximando de Deus, enquanto eu estou indo para Deus, enquanto eu me dirijo para Deus, o que eu estou recebendo e o que eu estou abrindo mão? É sobre isso que eu quero falar essa manhã. Vigiar é você ficar atento, é você ter atenção. Você está se aproximando de Deus, você está indo para Deus, mas o que você precisa abrir mão para que essa aproximação se efetive? Ou então, o que eu preciso receber para que eu possa me aproximar de Deus? Uma outra coisa é sobriedade. Mantenha o domínio, o controle, não se perca na caminhada. Irmão, não existe para cristão esse negócio, eu não consigo controlar minha língua, então você não é sóbrio. Quem é sóbrio, a Bíblia fala inclusive da ira, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, seja sóbrio. Porque tudo que te tira o equilíbrio, a Bíblia fala, você tem que buscar como um dos frutos do Espírito, é domínio próprio. O crente é sóbrio, ele não tem descontrole. Algumas pessoas vão dizer assim, pastor, existe alguma menção de que é pecado fazer consumo de bebida alcoólica? A Bíblia vai falar que não, mas é pecado você estar descontrolado, é pecado você estar sob o controle e o efeito do álcool, porque quem perde a sobriedade não é filho de Deus. Esse negócio de pronto falei, eu sou raivoso mesmo, eu tenho sangue quente, isso não é sobriedade. O crente que diz que é crente, mas é viciado em cigarro, viciado em droga, viciado em pornografia, viciado em fofoca, viciado em murmuração, não é sóbrio. Nós precisamos entender que a nossa caminhada para Deus é sóbria. Nada pode me tirar do controle, porque isso me tira a vigilância e eu perderei o caminho. A pergunta é, entre o ponto que você está e aonde Deus está, o que está te fazendo, o que está te interrompendo nessa caminhada? Nessa manhã, o Espírito Santo de repente está batendo na porta do teu coração, está dizendo, vamos escancarar, vamos colocar tudo na mesa? Vamos num quarto mais escuro que ninguém conhece, vamos fazer uma limpeza lá, vamos levantar esse tapete, tirar a sujeira que está aí, porque hoje Deus quer trazer vigilância e sobriedade sobre a tua vida. Certa vez, uma pessoa falou assim, eu não entendo esse negócio que o senhor tanto explica, pastor, sobriedade. Eu falei, então, é que hoje vocês não estão fervendo leite em casa, mas antigamente a gente fervia leite. E aí a gente ficava lá esperando o ponto para não derrubar o leite, porque aí você tinha que limpar a caneca, o fogão, lavar a louça, ia ser um transtorno. Quem é sóbrio, desliga antes do leite. Como que é? Transbordar. Antes do leite transbordar, quem é sóbrio, ele vai lá e apaga. Agora o que quer pagar para ver, o sangue quente, vai ter que limpar toda a bagunça depois, e não vai ter ajuda de Deus, porque ele fala, vigiai, filho de Deus, para se aproximar de Deus, tem que ser vigilante e sóbrio. Posso ouvir um amém? Amém. E isso é para a vida, isso é para a vida. Pastor, estou conhecendo uma pessoa, estou conhecendo uma pessoa, não gosta de igreja não, mas pastor, estou conhecendo alguém, nós vamos casar, ele não é crente ainda não, diz que não gosta de Deus não gosta de igreja. Aí eu falo, meu Deus, cadê a vigilância? Cadê a sobriedade? Mas quando eu casar, eu trago ele para Cristo.
Oh, irmãos, toma cuidado. Mantenha-se vigilante, sóbrio. A Bíblia fala, quando você lê, que o diabo ele anda ao derredor. Porque quem é sóbrio e vigilante, ao seu redor ele mantém uma muralha que vai o proteger. O vigilante, o sóbrio, ele está cercado pelas miríades de anjos. Como a irmã hoje declarou, achei tremendo. Senhor, coloca seus anjos com espadas desembainhadas aqui desde a entrada. Vai colocando, né? Porque há uma evidência de que o mundo espiritual precisa, o crente precisa entender que nós não somos apenas a parte física. É certo, ontem, como nós vimos o testemunho da Fran aqui, ontem o físico dela não queria, mas a alma estava gritando pelo Senhor. O corpo da Fran queria ficar em casa, sabe lá fazendo o quê? Assistindo uma série, deitado, né? Vou para a igreja não. Às vezes eu fico pensando assim, é tão fácil a gente dizer não para Deus. Quando Deus diz não para a gente fica bravo, revoltado. O que eu quero dizer para você, meu irmão, nessa manhã, é que está na hora da gente se tornar crente. Mas crente não só pelo nome, mas pelo ato, pela defesa da fé, pela apologética mesmo. Nós somos daqueles que defendem a fé. Nós somos daquele que não recua, porque o Senhor tem me colocado numa torre alta de vigia. Quem está na torre não está cuidando da vida de ninguém não. Ele está olhando o inimigo que está lá. Ele está lá diante, eu já estou na minha torre vigiando, porque qualquer estratégia dele, Deus estará me dando o cuidado necessário. Amém? Eu coloquei ali, irmãos, que nós estamos no caminho para a boa terra. Deus é o nosso caminho, quer dizer, Jesus é o nosso caminho, nosso alvo é o nosso Pai. É a reconexão com o nosso Deus. Ele é a boa terra. Só que o caminho que nós estamos, a percorrida que nós vamos fazer, esse percurso que nós vamos fazer, vai falar muito sobre nós. Jesus não fala assim para o Tiago: Tiago, você que é líder dos homens, quando você quiser, quando você lembrar, quando você estiver descansadinho, pega a sua cruz e siga-me. Não é isso que Jesus fala. Jesus está falando: se quiser vir após mim, pegue e siga-me. Se Jesus está falando siga-me, significa que Jesus não está parado, irmãos. Jesus está em movimento. Nós precisamos lembrar que cada passo nós estamos indo para uma terra boa. A presença do nosso Deus é essa terra boa. Nós devemos buscar este caminho. Jesus está falando: vem após mim, pega tudo que não presta na tua vida, joga nas suas costas e vem comigo, porque o lugar que eu estou levando vocês é terra boa. É a presença do Pai, é a presença do Pai. E aí no caminho a gente vai reconhecer que nós somos muitas vezes mesquinhos, precisamos abrir mão da mentira que está nos nossos lábios. Terça-feira Deus falou sobre isso. Crente mentiroso tem porta fechada, porque Deus, Ele abre porta, amém, irmãos? Ele é Deus que abre porta, mas Ele também é Deus que fecha. Eu preciso ser um crente vigilante e sóbrio, para que as portas se abram diante de mim, para que eu encontre a boa terra, e essa terra é a presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Nessa manhã, se aproprie disso. Eu peguei uma frase do pastor, ele é coreano, uma das maiores igrejas do mundo, e a visão do pastor Paul Yong-cho, ele tem uma visão de igreja que não é só número, não é quantidade, mas ele também fala da transformação, ele fala da realidade cristã, da mudança efetiva do caráter. E ele colocou uma frase há um tempo atrás, numa das suas reflexões, ele falou assim: Deus não habita em mente poluída, assim como os peixes e os pássaros não permanecem no lago poluído. Se você passar ao longo do rio Tietê, não tem peixe, porque o que tem lá é lixo. Por que quando na nossa cabeça está cheio de coisas que não agradam a Deus, nós queremos que Deus habite dentro de nós? Deus não habita aonde está poluído. Deus não habita onde tem sujeira. Por isso que eu estou falando nessa manhã: vigilância
e sobriedade. O que a igreja está cheia é de irmãos e irmãs se arrepiando na hora do louvor. A igreja está cheia de pessoas que têm um arrepio na nuca, sente a presença, mas o que Deus quer é a permanência, o que Deus quer é a mudança, o que Deus quer é a continuidade. São crentes fervorosos na presença dEle. Meu irmão, quando Deus está num lugar, ninguém precisa ficar gritando: Deus está aqui. Nós sentimos essa presença. Foi o que foi dito ontem. A igreja vigilante, sóbria, não precisa de movimento, ela precisa da presença. Ela precisa da presença. Eu me coloco no lugar de Pedro. O Senhor chamando a atenção dele, está falando: você também quer ir embora? Pode ir. Jesus mandava recado não. Está pesado minha pregação? Estou vendo um monte de gente aí indo embora, porque eu não vou ficar dando pão e peixe toda hora que quer, não. Eu estou chamando eles para ouvir a palavra, a boa nova. Mas Jesus, o povo está indo embora. Pode ir, se você quiser, vai também. Aí Pedro falou: eu que não sou bobo? Para onde eu posso ir? Só o Senhor oferece tudo o que eu preciso. Só o Senhor pode dar o que ninguém pode dar. Por isso que quando o diabo foi até Jesus e falou: você está com fome? Claro que estava. 40 dias e 40 noites jejuando, 40 dias e 40 noites o inferno todo contra ele, 40 dias e 40 noites o diabo tentando, o diabo descarado ainda chega lá e fala: está com fome? Então quebra esse jejum, tem essas pedras aí, transforma em pão. Jesus falou: não vou fazer isso, porque nem só de pão, eu não preciso só da carne, mas eu preciso da palavra que sai da boca de Deus. O Paul Jung, ele diz exatamente isso: limpe a sua mente. Deus não habita em mente de gente mentirosa, de gente que finge ser cristão. Nós precisamos nos tornar verdadeiros, sinceros. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 4, a partir do versículo 17. Primeiro ele vai falar da unidade. O corpo tem que ser um só, amém? Nós somos diversos, mas o corpo é um só, cuja cabeça é Cristo. Então ele vai falar da unidade. Quando chega no versículo 17, ele vai falar como que os filhos da luz devem andar, como os filhos de Deus, como aqueles que hoje andam na vigilância, na sobriedade devem andar. Então a partir do 17 ele vai dizer assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Olha que coisa, Paulo está falando: eu vou dizer, e em Jesus eu vou insistir, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos teus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, olha aí, irmãos, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar, e como eu dou lugar ao diabo? Deixando de vigiar, deixando de andar em sobriedade. Paulo está trazendo aqui os hábitos que nós temos que adquirir. Paulo está falando daquilo que eu e você, como cristãos sóbrios, vigilantes, devemos ter.
Esses dias eu conversava com uma irmã. Essa irmã, ela tem uma paixão por alma. Ela tem uma sede de buscar vidas. E ela, recentemente, ela mudou de setor, ela está numa outra área do trabalho dela. E ela falou: pastor, eu nunca trabalhei com pessoas que estão em outra fé. Eles estão envolvidos em feitiçaria, envolvidos em macumbaria, essa coisa toda. Mas pastor, Deus tem me colocado no meio dessas pessoas, e Deus tem me dado estratégia, porque como lá é a maioria que está nessa área, que está nessa visão espiritual, eu fico ali sempre, a palavra que ela usou, sempre vigiando, pastor. Eu vejo que elas falam de oferendas, que elas falam hoje eu fiz tal coisa contra tal pessoa, mas eu tenho me mantido ali, alerta, sóbrio. O Filho de Deus se mantém. O Filho de Deus não precisa dizer, você vai para o inferno. O Filho de Deus não precisa dizer, porque a minha religião salva, eu sou, não. O Filho de Deus, ele é vigilante, ele é sóbrio. Eu vou dizer para vocês que grande parte das pessoas no início desta obra, que frequentavam essa igreja, e que ainda eu tenho muitos aqui que estão nessa condição, são pessoas que moravam na mesma rua que eu. Começaram a frequentar a Tenda da Paz, não porque eu fui lá na porta dizer, olha, agora vai ter uma igreja diferente, não. Existem pessoas do meu convívio, pessoas que moram próximo de mim, da minha casa, da minha família. Inclusive, nós temos 2 pessoas integrantes do Ministério de Louvor que moravam na frente da minha casa. E eu ficava pensando assim, olha, tem que ser realmente uma pessoa que mantém a integridade. Mas eu posso dizer para vocês que ao olhar para a minha casa, ao olhar o nosso procedimento, eles viam uma família vigilante e uma família sóbria. De vez em quando deveria ouvir assim, Rômulo, mas estava ali sóbrio e vigilante. Sóbrio e vigilante. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração a partir dessa leitura. Vigilantes e sóbrios. Eu quero que vocês, a partir de agora, entendam que nós precisamos estar preparados espiritualmente. Estar vigilantes e sóbrios é resistir os obstáculos que nos impedem de estar na direção correta, que nos impede de estar fazendo a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem nos dado. Porque vigilância e sobriedade fala muito sobre nós mantermos a nossa capacidade de não perder o controle. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma coisa que tem gente aqui que adora muito. O Michael, por exemplo, ele gosta muito. Você só vai dar uma olhadinha para a pessoa do teu lado e dizer assim, sóbrio ou não sóbrio? Tem irmão que vai ficar bravo só pela pergunta. Ai, meu Deus. Eu quero falar para você não dormir espiritualmente. Quem não vigia e quem não é sóbrio, espiritualmente está dormindo. Não pense você que o adversário, o diabo, nosso adversário, ele tem dó de você quando você está fraco. Não pense você que o diabo, nosso adversário, quando você está ali desarmado, que ele fica assim, não vou nem mexer com esse coitado. Enquanto você está destruído, mais ruína ele quer para você. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então não pense você que só porque você está triste, olha, eu vi algo na igreja, eu estou muito triste. Não pense você que o diabo vai falar assim, olha que coisa, está triste porque viu coisa errada na igreja, vou deixar ele quietinho. Não, ele vai querer que você vá para o abismo ainda maior, para um abismo ainda mais profundo. O que eu quero dizer para você é que a ausência de vigilância, a ausência de sobriedade te leva para um abismo. E esse abismo é você mesmo que coloca uma tampa sobre ele, porque muitas pessoas estão gritando, estenda a tua mão, eu quero tirar você daí. E a gente vê uns irmãos marrudos, né? Passando aquele...
estou muito machucado. Mas se você está machucado, você precisa de cuidado, você precisa de carinho. Você não quero, eu não confio em mais ninguém. Engraçado, está dando confiança para o diabo, porque ele vai encontrar nesse buraco que você está uma brecha, para que ali fique mais fundo, mais escuro. Está na hora de você entender: crente que vigia e é sóbrio, ele não dorme. Amém, irmãos? A Bíblia não fala para você ir lá no terreno do inimigo, brigar com o diabo. A Bíblia fala: fica obediente, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que a Bíblia fala quando Jesus foi tentado pelo diabo? Aí no finalzinho fala assim: o diabo se retirou temporariamente até que ele encontrou um outro momento. Meu irmão, se o diabo estava buscando um novo momento para tentar Jesus, imagina nós, pobres pecadores. Então está na hora de você entender: não esteja dormindo espiritualmente. Bom, o que eu aprendo com essa leitura? Vamos por parte. Primeiro, viver na luz é viver com os meus olhos abertos, vigilante, sóbrio. É eu olhar para o irmão, ele não precisa me dizer: olha, eu estou cansado, eu estou triste. Não, como eu estou vigilante, antes do meu irmão cair, eu estarei orando com ele do lado. O meu ombro vai estar pareado com meu irmão, e eu estarei glorificando a Deus pela vida dele, porque ele está aqui nesta manhã. Oh meu Deus, é tão gostoso, né? De repente a Fran hoje ela escancarou o coração. Estava triste, tudo que eu mais precisava era um abraço. Não foi? Não foi isso? E alguém me abraçou. É tão bom, né? Aí você pega aqueles irmãozinhos sem vigilância, sem sobriedade. Eita, faz tempo que eu não vejo a sua cara aqui no culto, hein? Né? Tá triste por quê? Oxe, líder tem que dar risada. Líder não pode chorar. O irmão vem com as conversas. Aí chega aqui o pastor tá... Tudo que o pastor mais faz aqui é chorar. Mas é verdade, a gente aprende isso, né, Fernando? Meu irmão, se você conversar 15 minutos com o Fernando, você vai ver os atropelos, as montanhas que tem que subir, as pedradas que tem que se desviar para estar firme no caminho. Só quem está vigilante e sóbrio sabe o quão você paga o preço. A Fran falou algo sobre ela, mas não é fácil você chegar aqui e rasgar o coração, e de repente você está precisando de um abraço, vem um irmão e fala assim: se levanta, vamos, você já é crente. Não, meu irmão. A Márcia teve uma sensibilidade muito grande. Porque setembro amarelo é coisa do mundo. Não, é coisa nossa, de igreja, se preocupar. Porque se tem gente se matando sem conhecer Jesus, a igreja está falhando. Se tem gente que está enferma e a igreja não está cuidando, a igreja está falhando. Nós precisamos. Isso é um alerta. Então vamos lá. Viver na luz significa: não viva mais como a velha criatura. Você conheceu Jesus? Você era uma pessoa, mas quando Jesus entrou na tua vida, algo novo aconteceu. Algo novo se faz. Meu irmão, não tem essa: porque eu sou da terrinha. Eu também sou, irmão. Quer dizer, não sou não, mas os pais é de lá. É porque eu tenho sangue quente. Ô irmão, entra dentro de um freezer. Que é isso? Porque eu falo mesmo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E eu não vou falar que você vai ouvir da pessoa que você está ofendendo, porque às vezes a pessoa que você está ofendendo se cala. Mas a Bíblia fala que hipócrita é julgado pelo hipócrita. Então muito cuidado com aquilo que você fala, que você é o que? Eu perco o amigo, mas não perde a piada. Vai contar a piadinha no inferno para o diabo, que ele vai rir. Porque esse negócio de ofender é coisa de velho homem, velha criatura. Esses dias a gente estava conversando, aí eu ia falar isso mais à frente. O irmão falou assim: pastor, meio sem graça, o que eu faço, pastor? Eu quero começar a dirigir, eu perco o controle no trânsito, eu xingo mesmo.
xingo, ó pastor, ou você quer ver, é me colocar em prova, é eu no trânsito. Eu falei, é mesmo? Eu falei, o que eu faço? Eu falei, primeira coisa, arranca aquele adesivo Jesus te ama do teu carro, que está errado. Primeira coisa que você vai fazer, xinga, esculhamba todo mundo e tem um adesivo Jesus te ama. Ô meu irmão, vamos vigiar? E a sobriedade? Acaba com todo mundo no trânsito, grita altos palavrões, Jesus te ama. Ô meu irmão, vigiar e orar, seja sóbrio. Vamos parar com a hipocrisia. Não viva mais a velha vida. Paulo está falando, seja novidade na sua vida o agir de Cristo. 2, aprenda com Cristo. Ai pastor, eu olhei e vi uma coisa na igreja que não me agradou. A igreja não morreu por você, quem morreu foi Cristo. O teu alvo é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador. Meu irmão, depois que inventaram essa desculpa, esses dias eu ouvi uma coisa assim: vai comer no McDonald's, atrasa o pedido. Vai comer no McDonald's, às vezes aquilo que pediu, come porque não quer, mas volta toda vez no McDonald's. Agora chega na igreja, não vou mais na igreja. Não volto mais. Na igreja, não pode voltar, mas no Mac. Quando atrasou o pastel, ainda bem que os irmãos que atrasou o pastel, tá tudo na igreja. Mas filas imensas no McDonald's. Filas imensas no Mac. E nem sempre o pedido está à altura que os bonitinhos estão pedindo, mas está lá. Agora a igreja não pode falhar. A igreja não pode dar um vacilo. Então o Mac é mais importante, só que não leva você para o céu. Não te dá comunhão, não te ensina sobre Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aprenda com. Para de ficar olhando para aquele ou para aquela. 3, esforço para a renovação. Se esforça. Eu não queria ir para o culto, mas eu vou. Não queria pedir perdão, mas eu vou pedir. É algo que eu preciso mudar, minha mentalidade. Eu não quero ler, mas eu vou me esforçar. Nós estamos na geração do Google. Eu ainda tenho chave bíblica. Mas na hora que o diabo vem tentar, você não vai falar, peraí que eu vou dar um Google para te dar um versículo, diabo. Não. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então esforça-te para ser renovado. Não fique na reclusão, não vá para os cantinhos, não fique na murmuração. Está na hora de você ser renovado, e para isso se esforce. Meu irmão, o esforço aqui é geral. Amanhã cedo grande parte vai se levantar para trabalhar, grande parte vai dar o seu melhor para a tua casa, para a tua família. A luta é constante. Ontem nós saímos daqui, eu e minha família, já saímos daqui, pulamos no hospital, Fernanda toda congestionada, porque nós somos desse, um fica, a gente já compartilha em casa. E aí ontem foi medicada, após aquele culto maravilhoso, estamos aqui adorando, servindo, para ser renovado. A nossa força vem do Senhor, por isso busque renovação em Jesus. 4, busque justiça e santidade. Justiça significa andar naquilo que é correto. Esforce para fazer o que é certo. E a santidade é separado. Não, desculpa, não é o que eu quero. Não compartilho desse tipo de amizade. Não é porque eu me sinto melhor, não, porque eu sei que eu sou falho. Se eu andar junto destas companhias, eu cairei. Por isso, ser santo não é ser uma pessoa que merece estar em cima do altar para ser adorado. O santo é aquele que está lutando contra o pecado, é aquele que resiste ao pecado, é aquele que se separa para melhor servir ao Senhor. É isso que a palavra, que Paulo está ensinando na palavra, santidade e justiça. Aquilo que eu quero para mim é o mesmo que eu quero para o meu irmão, não quero nada melhor para mim, mas se eu quiser algo mais, eu lutarei e me esforçarei para isso. E por último, Paulo fala, resolva as questões. Tá bravinho? Antes de dormir, resolva isso. Tem um monte de pendência? Levanta e vai resolver. Fernanda estava... Irmãos, vou falar para você que, olha, se eu tivesse conduções na minha casa, tudo seria descartável. Mas você olha para a pia,
E às vezes ela está cheia. E a irmã não estava bem. E eu, para fazer uma média, que eu não sou bobo, a pia cheia. E aí eu comecei a fazer um estudo, eu doido para voltar para o estudo. Sabe aquela parte do livro que você fala, meu Deus, eu quero chegar, eu quero ler. Quando eu abri a porta, que eu vi a louça, é como se ela fizesse assim, oi, tô aqui. E aí a Fernanda trabalhando, um setor que exige muito dela, ela numa condição física de muita debilidade, e a louça gritando, Jona, oi. Falei, quer saber de uma coisa? Vou resolver logo. Fui lá, não vou dizer para vocês que eu fui lavar a louça cantando, caminhando eu vou para Canaã. Fui naquela força da raiva. E aí eu coloquei uma ministração de um pastor que eu amo, que tem uma sabedoria. E ele começou a ministrar exatamente, você tem fome de quê? Que vem em complemento daquela palavra que o Edson trouxe na terça-feira. E eu estava conversando agora há pouco, há um tempo atrás, inclusive também com alguns irmãos, o quanto Deus tem confirmado a palavra dele neste lugar. Em cima desse altar a palavra tem sido anunciada e confirmada. E aí eu estava conversando até com a Gleice me fez um esboço, ela faz um esboço magnífico da escrita, ela faz uma escrita de tudo que Deus tem anunciado nesse altar, e ela me chamou e falou, pastor, eu estou impactada com a coerência do que Deus está fazendo aqui. Eu anoto o nome e o que a pessoa traz. Pastor, é uma coisa confirmando outra. É uma coisa afirmando aquilo que foi dito. Ou seja, existe uma coerência, existe uma completude daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Tremendo isso. E isso trouxe ao meu coração essa questão. O que eu tenho para resolver? Deus tem me dado força, autoridade, porque eu tenho me mantido vigilante e sóbrio. Eu termino essa ministração chamando você a pensar, apague o fogo, lembra da história do leite? Antes do leite transbordar, você tem a mãozinha esperta, a mentalidade está experiente, vai lá e apague o fogo. Meu irmão, não é os dois gritando ao mesmo tempo que a coisa vai se resolver em casa. Amém, irmãos? É, né? Uma vez eu estava entrando na educação, e aí me chamaram para fazer uma intervenção no corredor, porque tinha muita gente no corredor, e aí eu era alunos do 6º ano. Aí eu comecei, vamos para dentro da sala, todo mundo para dentro da sala, e aquela correria, né? Ficou um no corredor, e ele não tinha percebido, e eu comecei a gritar com ele, vamos para a sala, não sei o que. Ele começou, calma, já estou indo. Eu paro de gritar. Ele falou, mas você também está gritando. Eu falei, ops. Então, cuidado. Apague o fogo antes do leite derramar. Cuidado, porque você acha que ofensa, só porque você vive muito tempo junto, não machuca. Machuca. E machuca muito. E vindo de quem está ali no cotidiano, que deveria cuidar, a igreja ainda está muito lotada de gente que convive junto e não aprendeu a cuidar um do outro. Gente que acha que não é necessário mais apagar o fogo, tanto faz o leite transbordar, porque não é você que limpa. Sempre vai sobrar para alguém e sempre sobra para a parte mais machucada. A parte machucada tem que ir lá chorando limpar o leite. Porque sempre tem o mais marrudinho que acha que tem que gritar mais, que se ofender mais ele não vai ser prejudicado. Então apague o fogo antes do leite transbordar. Outra, tira o adesivo. Se você vai xingar no trânsito, então não pode colocar Jesus te ama, meu irmão. Seja a tua palavra sim ou não. O que procede fora disso é maligno. E por último, fica sóbrio. Se você sabe que companhias que você anda vai te tirar da presença, seja sóbrio e saia dessas companhias. Se você sabe que se você começar no primeiro copo, você vai querer 2, a garrafa, toda a reserva de casa, não comece nenhum primeiro.
Se você sabe que se você sair de casa naquele dia para assistir o jogo em tal lugar, em tais companhias, você vai para as drogas, não vá. Ou seja, fique sóbrio. Amém, igreja? Amém. Efésios 4, versos 26 e 27 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ele está falando, vocês vão ficar nervosos, amém? Vai. Algumas coisas vai tirar a gente do eixo, mas aí tem uma vírgula e fala, então não peque. Respira, calma, viu, irmãos? É muito engraçado olhar para respira, calma, tem uns irmãos assim, daquela pequena taquicardia nos irmãos assim, ó. O pastor falando, calma, o irmão já está assim, ó. Calma. Pastor, mas isso tudo é impossível. Eu concordo. Mas existe uma saída, chamar Ele para habitar em você. Quando Ele habita em mim, eu tenho condição. Se Ele fizer morada em mim, tem condição. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Ele está falando, se você não resolver, tudo bem. Mas você está dando uma porta para o diabo entrar. E mais do que você está, piorar a sua situação. Então, ser vigilante é não dar lugar para o diabo. Antes dele destruir já tudo que está machucado, fecharei essas portas. Amém, igreja? Que essa palavra entre no seu coração. Que essa palavra te faça resolver uma multidão de coisas dentro de você. Que você possa estar guardando aquilo que Deus tratou nessa manhã com essa igreja. E Deus está tratando nessa manhã, não é só na palavra. Veja o recado de Deus essa manhã. Ele tem ouvido a oração deste lugar, mas Ele tem falado, marcha, não é para ficar parado, não é para ficar esperando.